Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um vídeo por este canal, Jesus, o Verbo de Deus. Quero agradecer a você que já faz parte, que já é inscrito aqui para esse canal. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, quero pedir humildemente, se inscreva aqui por este canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas. Então hoje, aí no dia 3 de abril, a saber, no domingo de Páscoa, eu quero repartir com você a preciosa palavra de Deus. E eu quero usar o texto que se encontra em Marcos, o capítulo 16. Vamos ler alguns versículos para que nós possamos extrair lições aqui desse texto. Esse texto tem como o título A Ressurreição de Jesus. Está escrito: passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto, mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vá adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de grande temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Até aqui. Então hoje eu quero falar com você sobre o seguinte tema: a maior notícia do mundo. O fato em conteste é que a ressurreição de Jesus ou é uma das maiores mentiras, um dos maiores enganos da história, ou então a ressurreição é um fato incontestável. O túmulo está vazio. Nós não cremos no Cristo que esteve vivo e está morto. Nós cremos no Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. A história não termina em um funeral. A história termina em festa. Certamente que a ressurreição do Senhor Jesus é o maior fato que houve na história. A morte de Cristo não foi um acidente de percurso. E também a sua ressurreição não foi uma surpresa. E aqui o evangelista João Marcos vai retratar para nós o episódio que trata sobre a ressurreição do Senhor Jesus. É importante destacar que o Senhor Jesus foi traído, foi levado ao Sinédrio, foi levado ao pretório romano, ele foi preso, ele foi vilipendiado, ele foi cuspido, esbordoado, ele foi chicoteado, ele foi crucificado. E durante 3 dias ele esteve dentro do sepulcro frio e vazio. Mas diz o texto que ao 3º dia ele ressuscitou e arrancou das entranhas da morte o aguilhão da morte. Ele matou a morte na sua morte.
E aqui nós vamos ver esse episódio que fala sobre a ressurreição de Cristo. E eu quero trazer algumas lições para você aqui nessa passagem. A primeira lição é um profundo amor manifestado. Observe que o texto diz que passado sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então aqui nós vemos esse sentimento manifesto de um amor para com Cristo. Isso porque essas mulheres acompanharam Jesus durante todo o seu ministério. Elas estiveram com Jesus no seu ministério, elas estiveram com Jesus nos seus milagres, nos momentos do ensino da palavra, elas estiveram com Jesus quando ele foi preso, quando ele foi vilipendiado, levado ao pretório romano, ao sinédrio judaico. Elas estiveram ali com Jesus quando ele foi para a cruz. E agora essas mulheres também vão estar ali no sepulcro. E você sabe que mulher não gosta de nada mal feito, não? Então essas mulheres vão para o sepulcro para embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Só que ao chegarem lá, elas verem o túmulo vazio e a pedra rolada. Então esse ato manifestou um profundo amor dessas mulheres para com Jesus. Mas observe também aqui nos versículos 3 e 4 que um fato incontroverso. Não, uma preocupação desnecessária, observe. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra do túmulo? Os historiadores dizem que eram necessários 20 homens para rolar essa pedra, de tão pesada e tão grande. E nesta pedra havia um selo do imperador. Ninguém podia violar essa pedra. E talvez essas mulheres, quando viram isto, se questionaram: mas quem tirou essa pedra? Quem moveu essa pedra do túmulo? E foi uma preocupação desnecessária. O anjo estava ali assentado do lado direito. E aqui diz que foi mas nas passagens sinóticas dos evangelhos, lá em Mateus, de número 28, também em Lucas 24, e também no texto de João 20, diz que eram 2 varões de branco. O texto nos diz que foi um fato incontroverso. Observe versículos 5 a 7. Que entraram no túmulo, viram um jovem assentado, mas ele disse: a quem buscais? É Jesus Nazareno? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então o fato de Jesus ressuscitado é um fato incontroverso. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios 15, quando ele trata da ressurreição, ele chega a dizer: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, então os que dormem em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, então não haverá ressurreição de mortos. Se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes, somos os mais miseráveis de todos os homens. A morte de Cristo é um fato incontestável, incontroverso. Porque você vai no túmulo de Buda, ele está lá. Você vai no túmulo de Confúcio, Confúcio está lá. No túmulo de Maomé, Maomé está lá. No túmulo dos grandes avatares e dos grandes líderes da história e do passado, dos grandes figuras da história, eles estão lá. Mas o túmulo de Jesus está vazio. O túmulo de Jesus está aberto. Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. Ele não está morto. Ele está vivo. E pelos séculos e dos séculos, Jesus está vivo. E a sua ressurreição é um fato incontroverso. Mas observe também uma mensagem consoladora. Observe o que diz o verso 7. Agi diante dos seus discípulos, Pedro, que vai diante de vós para Galileia, e lá os vereis, como disse. Observe o que ele diz: e lá os vereis, como disse. Essa é a nossa consolação, de que ele está vivo. Jesus está assentado num alto e sublime trono. Ele é a primícia dos que dormem, como diz 1 Coríntios 15. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. E é porque ele está vivo que nós temos esse consolo de que ele está vivo, e de que ele cuida da igreja, e de que ele consola a igreja, e de que ele zela pela igreja, e de que ele ama a sua igreja. Ele está vivo. Mas finalmente, um aparecimento surpreendente. Observe os versos de 9 a 14, que ele aparece a Maria Madalena, e depois ele aparece aos seus discípulos. Finalmente aparece aos 11.
o que acontece é que Jesus aparece a Maria Madalena e ela pergunta: onde está o corpo do meu Senhor? Aonde o puseram? E Jesus diz: eu estou aqui, mas não me retenhas, porque eu ainda não ascendi para o Pai. Então Jesus se manifesta aos outros discípulos e diz ali no Evangelho de João que ele entrava numa casa com a porta fechada, ele estava aqui em Jerusalém e daqui a pouco ele estava lá na Galileia. Também o texto diz que ele subiu para os céus. Cristo apareceu fisicamente e o escritor Lucas, que era um historiador, um teólogo e médico, ele relata isso também nas suas epístolas, que Cristo apareceu a Maria, às outras mulheres, apareceu aos 11, e Paulo diz que posteriormente apareceu também a ele como um nascido fora de tempo. Então Cristo apareceu, e isso é mais uma prova incontestável de que ele está vivo. Então, eu finalizo com algumas considerações finais. Cristo está vivo. A morte não foi um acidente, a sua ressurreição não foi uma surpresa. A Páscoa não termina num funeral, mas termina em festa. Não servimos um Cristo que esteve vivo e está morto, mas um Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Mas ele prometeu que ele voltaria. Mas como é que ele voltará? Ele voltará pessoalmente. Ele diz que o anjo diz lá em Atos 1:9, porque olhaste para cima, esse mesmo Cristo que viste subir para o céu, haverá de descer como viste subir. Mas como é que Cristo voltará? Ele voltará repentinamente, num abrir e fechar de olhos, como relâmpago que risca o ocidente até o oriente. Nessa velocidade Cristo voltará. Mas como é que Cristo voltará? Ele voltará certamente. Ele diz: eis que cedo venho, cedo demora, e o meu galardão está para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas como é que Cristo voltará? Ele voltará audivelmente, ao ressoar da trombeta, dada a voz do arcanjo. Cristo voltará. Mas como é que ele voltará? Ele voltará visivelmente, porque todo olho verá, inclusive aqueles que os transpassaram. Assim ele voltará. Mas como é que ele voltará? Ele voltará vitoriosamente, triunfantemente, gloriosamente, porque o texto diz que ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés e entregará o reino ao Deus e Pai. E ele estará conosco para todo sempre e sempre e sempre. Então essa é a mensagem da Páscoa. Que Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, a nossa fé não é em vão. E nós cremos que ele voltará, nos revestirá de glória, num corpo incorruptível, num corpo imortal, num corpo glorificado, semelhante ao Cristo da glória. Nós seremos revestidos, estaremos com ele para todo sempre e sempre e sempre. E nós, como o apóstolo Paulo, iremos dizer: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Tragado foi a morte pela vitória. O último inimigo a ser vencido, que é a morte. E o Cristo vencedor, diz o texto de Apocalipse 1, que ele tem as chaves da morte e do inferno. O Cristo que João vê não é um Cristo morto, crucificado, vilipendiado, cuspido, esbofeteado pelo pretório romano, suando sangue no Getsemane com suor e lágrimas, na mais titânica batalha da humanidade. Não é um Cristo que carrega o leão maldito pelas mãos estreitas e apinhadas de Jerusalém sobre a púrpura e vaia de uma multidão ensandecida. O Cristo que João vê lá não é um Cristo que sentiu sede. O Cristo que João vê não é um Cristo morto, mas é o Cristo vencedor, vivo, ressurreto, glorificado. Seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, mas são como chamas de fogo. O seu cabelo não está mais sujo de sangue e poeira, mas é branco como a neve. A sua voz não está mais embargada pela sede, mas é com uma voz de muitas águas. As suas mãos não estão cravadas pelos cravos, mas sustenta a igreja. Seus pés não estão mais presos ao lenho, mas são como bronze polido. E diz o texto que a sua voz é como voz de muitas águas. É este Cristo que nós cremos, que nós acreditamos. É o Cristo que ressuscitou e que está com a sua igreja e que voltará para nos levar para as mansões celestiais, para o reino da glória, para o céu. Então, esta é a mensagem da Páscoa. E eu quero dizer para você:
Hoje é o dia oportuno de entregar a sua vida a esse Cristo. Hoje mesmo Ele convida você para abrir a porta do seu coração e fazer morada. Hoje mesmo Ele quer salvar você e perdoar os seus pecados. Hoje mesmo Ele quer te dar uma nova vida. Hoje mesmo Ele quer trazer para você uma nova esperança. Hoje mesmo Ele quer dar para você a alegria da sua salvação. Hoje mesmo, hoje que é o dia do recomeço, do pequeno começo, Ele quer escrever um novo capítulo na sua história e transformar esse ponto final em reticências. Hoje mesmo, Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa fortalecê-los, revigorá-los, encorajá-los, enchê-los de força. Eu quero finalizar com uma rápida e pequena oração. Ó Deus, nós cremos que Cristo ressuscitou e que Ele está sentado à tua destra. E te pedimos, Senhor, que Tu possas alcançar essas milhões de vidas, e aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curá-lo, aqueles que estão cativos, que possam ser libertos, e aqueles que porventura ainda não têm convicção e certeza da salvação, que ainda não são salvos em Cristo, que o Senhor possa salvá-los, perdoar seus pecados e convertê-los ao Evangelho, convertê-los a Cristo e dar-lhes uma nova vida e a alegria da salvação e dar a vida eterna. Que Deus abençoe a todos, querido. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.